O real devora a ficção devora o realismo e... Traço 1. Na Panamérica, já sem a pele arrancada, lançava o jato de chamas no ar contra os helicópteros do filme. As mãos em carnizon tremiam. O transe da anástrofe, lixo sintético das imagens contínuas. O soberano morto acredita que é tudo dele, o petróleo e as vastas terras. Sem as cyberais, come o fluxo de dinheiro boca. E vende armas, os fantasmas das carnes esfoladas no fogo, o vômito e a merda do dinheiro. Tudo é dele. O cu de Deus acredita ser o Eus. Come de um império imaginário enquanto cai o abismo das próprias ruínas. Engole, delira a razão. Sobe a glória, gula de simulacros espectrais dentro da máquina real de matar. Em Marte ou em Eldorado, abra a janela se houver e veja o pulsar-se quasar. Quase nada, mudo do fim, oco e sem fundo, nexo. Esse eco moro que acorda sem personagens em eco, surdo, louco, furo. Quebra vidraças fora das janelas antes que alguém a abra, sem existir agora em Marte ou em Eldorado. O som no Iraque, morro do Alemão, ou em Gaza, sem coração e sem mão na viela, ou na Venezuela, hélices na brasa. Um segundo muito longo de um século muito curto. Veja e ouça o pular quase curvo, os estilhaços da vidraça no ar. Em milésimos de atmosferas daquele buraco de cratera de quasar, roubado de sua mudez, era grito diferente daquela coisa estrelar, eco, oco, elo. O fascar, o de pele brilhante, asquerosa, lisa, frágil, banhada no sal do oceano que não é mais igual a si mesmo. Maré destruída, deformada das guerras dos peixes humanos, nas rochas virtuais com escamas de espinhos afiados pelo ar sufoca. Encapsula os corpos espumas mortas do resto da água viva, estes rastros de corpos lançados aos tubarões europeus. Seguindo o transatlântico dos reis, bebendo os rios de sangue, traça nascendo das costelas das ondas rastros espectros das entranhas futuras. Olhos de fúria mergulham agora no oceano. Piscam, nesse segundo, as paralisias liberadas do temor criam estas imagens ondas fora de si. Rostos de águas mortas, os buracos vivos do sentido de outros olhos vindos furados desse mar que não existiu mais. Mas engole, vindo fim, ondas contagiantes zagues, no asfalto extenso, bolhas em contato com a terra seca, e a floresta zona feriu-se. Este nome é um nome falso. Este nome é um nome de uma gosma nascente no metal ocidente das nossas peles. Coladas nas telas, a estrela da morte morta te beija no beco de Marte. Na faixa do maior hotel americano do mundo árabe, a partida direta por debaixo do chão de New York, subsolos, vermes, drones. Por cima da Amazônia, plataformas de partida, portos de viagem em plena selva para Marte. Fera, Deus, ventre da guerra mundial cósmica. Operações de segundos, armas que entram na terra girando os olhos, a cabeça de camarão cravejada de estrelas brancas na vala azul. Humana muito mais quente, muito mais fria, dependendo da corrente sanguínea um pouco mais lenta ou mais do que veloz. Viscosamente quase congelada, ferve quase do azul de um fogo frisado, derretendo com um pequeno aumento de temperatura que endurece. Embranquece até sem cor líquida escorrer na lente trincada da câmera do celular. Comeu um pedaço dessa coisa tirada dentro de outro corpo. Uma ação não realizada, no ato da frase. Escreveu, a digital pisca-pisca, olha o olho de terto. Perto até perder a visão, de agora posso escrever uma frase, uma palavra em qualquer parte. Cortou os pulsos da ordem de narrar. A máquina roubou minha mão, mastigou as digitais. Na torre de sinais, a respiração automática da vida apagou a frase escrita na carne eletrizada pelo vento da terra. Riscamente, imagem contra imagem, alguma coisa como uma porta de ferro para dividir o fora e o dentro da metamorfose. Lá fora não, aqui dentro sim. Mas este buraco sonoro ainda está aqui. Este material desconhecido que como, conforme eu mesmo, você mesmo. Ok, vamos desempacotar isso. Porque respirar fundo depois dessa voltagem monumental que nós acabamos de ler é bem necessário. Sim, é intenso. Essa é tipo só a superfície, né? É a ponta de um iceberg colossal que desafia totalmente qualquer tentativa de leitura passiva.
E essa é a nossa exploração de hoje, o primeiro mergulho de uma série que faremos sobre essa obra ao fim lançada agora neste março de 2026, a trilogia O Fastar. Uma obra criada pelo artista experimental Pedro Paulo Rocha. Ele define esse trabalho como uma trilogia de ficção caos, caos com a letra K. E acho que é essencial entender logo de cara que nós não estamos lidando com literatura naqueles moldes tradicionais. Longe disso. É uma obra de fronteira total, uma poética em fluxo contínuo que costura poesia, filosofia, ficção e vai lá do cinema expandido até a performance. É algo em permanente processo de recriação. Mas olha, fascismo. Claro, para a construção literária, estética e filosófica do autor, para entender como esse universo ficcional foi erguido, mas sem validar as visões descritas ali. Com isso estabelecido, a própria premissa já funciona como um choque térmico, a começar pelo título da obra, O Fastar. Parece brincar com elementos muito distintos do nosso cotidiano. O significado desse título é uma união muito perturbadora. Ele junta a figura do fascista com a figura do astro, da star, em inglês. É a espetacularização do autoritarismo. Exatamente. O ditador contemporâneo ou a figura opressora não é mais aquele burocrata cinzento escondido atrás de uma mesa antiga. Ele é um ídolo pop nas redes sociais. Alguém que acumula curtidas, engajamento, devotos. E a missão desta nossa exploração é guiar quem nos acompanha pelos labirintos dos 3 livros que compõem a obra, o livro 0, o livro -1 e o livro -2. Compreendendo como essa escrita híbrida reflete a desintegração do nosso tempo. Porque a leitura inicial deixa claro o quanto essa escrita é avassaladora. Não existe uma linha reta. Não tem linearidade nenhuma. A narrativa é constantemente atravessada por essa experimentação híbrida. Tudo atropelando o cérebro ao mesmo tempo. O que é fascinante é que é exatamente como o texto atinge essa alta voltagem cinética e fragmentária. As imagens e os sons sofrem atropelamentos pelo que o autor chama de caos da cosmonecropolítica do nosso tempo. Espera. Cosmonecropolítica. Essa é uma palavra de muito peso. Em termos práticos, para o nosso público, o que isso significa no contexto das páginas? Bom, a necropolítica na sua base teórica clássica é quando o poder do Estado decide quem vive e quem morre, transformando a morte em um sistema de controle e de lucro. Quando o autor adiciona um prefixo cosmo, ele eleva isso a uma escala universal, digital, atmosférica. Uma escala que engole tudo. Sim, o ruído visual extremo e a fragmentação que nós vemos nas telas dos celulares não são apenas abstrações para o autor. Ele imprime essa violência estrutural na própria página. E isso se reflete perfeitamente na disrupção narrativa entre os 3 blocos, o livro 0, o livro -1 e o livro -2. E eles não funcionam como sequências tradicionais, né? De forma alguma. Embora eles sejam semelhantes no delírio visual e temático, eles representam diferentes níveis de profundidade de uma mesma catástrofe. É como cair em um poço onde as paredes mudam de textura, mas a queda é contínua e não tem fim. Tem um trecho que sintetiza muito bem essa sensação de colapso cognitivo provocado pelo ruído. O texto diz assim: a repetição come a eficácia da competência. Velocidade sem controle algum. Outra vez o rosto opaco apaga. É a velocidade estilhaçando a nossa capacidade de reter qualquer sentido. E apagando o rosto, apagando a identidade. Sim, e isso me leva a uma confusão gigantesca que eu senti durante a leitura. Em muitos momentos, é praticamente impossível saber quem está falando. A indeterminação é uma engrenagem vital nesta trilogia. As fronteiras simplesmente desaparecem. Quem lê nunca tem certeza se a voz ali pertence ao escritor, ao personagem fascista, a uma máquina, à natureza, ou a uma mutação que vai muito além do humano. E de repente, no meio dessa mistura indecifrável de vozes, surgem ecos. O texto é assombrado o tempo todo. Esse é o aspecto fantasmático da obra. O surgimento dos inimigos do fascista, os mortos, aqueles que a violência do Estado engoliu e silenciou. Os torturados voltam, mas não como memórias silenciosas, e sim como ecos literais. São assombrações de um passado não resolvido. Essa
polifonia de vozes me lembrou muitos cortes de cinema. O texto muda de ângulo e de proximidade numa rapidez assustadora. Numa linha nós estamos vendo a galáxia inteira, na outra nós estamos dentro da corrente sanguínea de alguém. Isso se conecta diretamente a um conceito central da trilogia, o conceito de uma câmara carne. O pensamento humano se dissipando através da violência do mundo e das máquinas. Câmara carne. Uau. É o transe contínuo da mutação das formas. Não há um narrador neutro observando o caos de fora. O olhar é orgânico, vulnerável, capturando a própria destruição. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O livro não vive só no mundo abstrato das ideias ou da internet. Ele tem uma dimensão intensamente material. A obra funde o sonoro, o concreto e o abstrato de um jeito indissociável. Nós vemos o choque direto entre Eros, que é o desejo, colidindo com o capitalismo. A razão misturada com a loucura. A pele humana e a tela de vidro. Se nós conectarmos isso à tradição literária, podemos ver paralelos perturbadores. Nós conhecemos o tradicional inferno de Dante, com seus círculos de punição. O que a trilogia constrói é um inferno de Wall Street, uma mistura ruidosa de religião, violência extrema e êxtase financeiro. Tem uma citação brutal sobre isso. O texto cospe o seguinte: o inferno temporal no mar, a guerra do New Bank, a banca halo do crime organizado, capitalista, valas malditas moradas dos culpados. É a espetacularização da morte e do lucro. Como rolar o feed e ver uma tragédia seguida por um anúncio de banco. Exato, e o nosso cérebro processa tudo no mesmo nível. Isso levanta uma provocação sobre os limites da imagem. O limiar ruidoso entre o que é abstração e o que é imagem, entre o que existe e o que a fantasia produz por medo. Isso levanta uma questão importante que norteia o labirinto dos 3 livros. O que é real na realidade e o que é irreal na ficção podem trocar de lugar. Como romper a fronteira entre ficção e não ficção? O autor mostra que o real provoca a ficção e a ficção devora o real, formando um labirinto pelas ações nos livros 0, -1 e -2. E dentro desse labirinto nós somos apresentados a máquina de frasear. O que é essa máquina? A máquina de frasear é usada nos livros -1 e 0. A frase ali não é só texto, é uma máquina abstrata da mutação humana no capitalismo necropolítico. É um meio direto de experimentação poética. A linguagem modifica o ser. E o caos é orquestrado sob uma constante paradoxal, a diferença e a repetição. A sensação é de que o fluxo mental se choca com o gesto físico sofrido no corpo a cada bloco. O corpo virando inseto, virando gosma, morrendo e voltando como fantasma, fugindo, sofrendo plástica facial ou sendo torturado. Uma voz diz: arrancaram minhas unhas sorrindo. O sofrimento é tátil. A imobilidade de estar preso no porão do Estado ou debaixo da lama contrasta com o delírio de estar indo para Marte, ser humano ou máquina, general ou guerrilheiro, fascista ou antifascista, um grito ou um estilhaço. Tem uma citação gigante que ilustra essa mutação perfeitamente. O texto diz: virou um inseto, que virou um homem, que virou um inseto, que virou um vírus, um pedaço de terra, um pedaço de corpo, um pedaço de ideia. Caveira abre os olhos dando socos no vácuo. E a linguagem é criminalizada como no trecho. Fui levado pela polícia com o embrulho da máquina de frasear escondida dentro do meu corpo. A palavra vira um órgão perigoso. Se conectarmos isso à imagem maior, resumimos a descida a esse abismo. O excesso de ruído dilacera a identidade humana. O labirinto do livro é o nosso labirinto hiperconectado. O que deixa uma reflexão final para nós. Se as nossas redes já operam como uma máquina de frasear abstrata, vomitando ruído e polarização, em que momento nós deixamos de ser os autores das nossas palavras e passamos a ser apenas gosma processada pela cosmonecropolítica dos algoritmos? Fica a reflexão enquanto encerramos. O livro começa agora e não existe mais dentro e fora dele a partir desse clique-clique quando os olhos piscarem. Clique quando o coração bater. Clique quando o sexo molhar a boca salivar. Clique quando for morrer. O virtual é imortal no meio do livro. Uma máquina de frasear.
grudadas à sua mão, sem que você possa tirar contra ela. A antevisão disto é esta máquina abstrata cravada no teu corpo de máquina de carne concreta, risca e apaga, grafa inteligível, supervisível. Estas frases que antes que eu enuncie e explique como funciona imediatamente para quebrar novamente e ativar constantemente a falha neste local. Em que o meio quebrou e o agenciamento entrou em colapso sem parar de agenciar, fez do ruído som no nada. Este líquido da ficção escorre das rachaduras de seu celular real e evapora lentamente, absorvido pelas digitais esfregadas. Tá, pensei que fosse fluxo. A interrupção também falou. Preste atenção no embrulho que fará a página muda de lugar. Risquei o número antigo, salvo outro agora, porque o nome da personagem sempre é outro. Da minha caneta Bic, tudo pode acontecer. Assi, assá, sim, assi, assino, gás, risco do teclado da minha pele, epiderme da carne, a raiva. A palavra da frase. Que da frase dá essas duas palavras quebradas. Assina o decreto, publica no ZX, um drone militar controlado do fundo do mar. Satélite submerso no fantasma cristalizado, jogos de sinais explícitos, a torre derrubada por aviões fora de controle. Cenas passadas e futuras agora aqui, em jatos de palavras ativam um comando. Não precisamos de leis, apenas as pontas dos meus dedos hipnotizam meus olhos, teus à distância roçavam feridos e feridas. Olhos e dedos de tanto olhar e tocar a tela, ao acompanhar a antiga marca no branco, é no mar. Agora que o mar some do que é mar, ao me tomar o corpo de minha posse, torna pose ao dissolver-me em seu entorno e volta. Éter e vai até voltar, silício de ficções numéricas, fantasias matéricas, delírios funcionais. Veloz e mais intenso que Ennis Traix, bateu no coração implantado do capital no peito e apontou o míssil, partiu para Marte. Com a bandeira cheia, foguete pro alto em gesto feito um Superman e de estrelas na mão. Pronto para fincar lá fora a nova terra. Quando bateu no peito, o peito abriu. A mão, que emoção incontrolável, o Superman ressuscitou. Atirou, saiu do espaço terrestre, vazou a atmosfera com $1 trilhão, capa de sangue, vulcão olímpico, Jesus vampiro, dentes peito de pedra. E foi com o gesto lançado em Marte, onde não existe humano algum na natureza. Morte, ferrugem. Não há quem colonizar aqui. Vazio cósmico aqui, total secura vermelha, esfera de gás, cabeça cortada, a lua escancarada na lua submarina. O homem alienígena da própria Terra finca bandeira, finca no meio do chão. No meio, furo animal virtual, não nascido na sombra da projeção, te engole, crucifica, amarra na beira do nada, grita eco galáctico. Do capitalismo mutante, escapou depois por sua linha de destruição mais ativa. Bateu no peito e lançou o braço espectral no ar. A mão pausou a imagem de repente. Repetiu para frente, repetiu para trás. Ouviu os sonhos do novo planeta e desmaiou. A atmosfera atravessou sua carne deslumbrantemente cinza e embranquecida pelo fluxo de dólar. Nas veias cerebrais, estourou toda a parede crua do sentido. Caiu através do buraco. Até outro planeta deslumbrado de morte, surgisse ele no discurso antes dos gestos, gesto nazi ir até Marte, seu país se morte. Ao novo planeta levarei meu povo para lá. Por isso construí meus foguetes siderais. Eu levarei para a morte o povo. Até morrer, até Marte, até a morte. Foi quando pisei lá, eu